Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos sobre o processo de implementação de LGPD no Ebanks, uma das maiores startups de fintechs do país. Tivemos aqui a presença da Adriana, que conta detalhes de como ocorreu este processo até os dias de hoje, incluindo transações internacionais, relações com outros países, e ela compartilha com a gente algumas oportunidades e alguns insights para profissionais de LGPD que certamente você vai colher boas oportunidades, boas ideias para aplicar no seu escritório. Se o seu escritório de advocacia pudesse ser o primeiro a publicar decisões, projetos de lei ou jurisprudências, como fazem os grandes portais jurídicos como Migalhas, e até mesmo usar essas informações privilegiadas para oferecer para o seu time comercial, time de relacionamento, que impactam diretamente setores que você atua ou até clientes da sua carteira, isso seria relevante? Eu aposto que a sua resposta seria sim. Te convido a conhecer a primeira ferramenta de research jurídico que te possibilita saber quais são as causas e áreas em ascensão na advocacia e, obviamente, decisões, projetos de lei que estão impactando o mercado. Clique em Saiba Mais e conheça essa ferramenta gratuita. Agora, Adri, vamos passar para o último bloco, que é super legal aqui. Vamos falar de LGPD no Ebanks. Legal. Conta pra gente como é que foi o processo, assim, sabe? Como é que Caraca, se deu? isso aí deve ser muito louco, cara, a operação de alguma forma? Como é que foi o LGPD no Ebanks? O que acontece? A gente já vinha acompanhando os projetos de lei que tinham sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se vocês se lembrarem, o projeto que foi aprovado não era um projeto assim mais que a área do direito gostava mais, não era o PL mais bacana que a gente entendia ali, mas era o PL mais adiantado. Então, ele acabou sendo aprovado. Então, a gente já vinha olhando sobre isso, sobre a LGPD, quando ainda era um projeto de lei. Caramba, isso foi quando? 2018. 18, tá. Eu ainda estava no compliance. Mudou muito do PL, assim, naquela essência, porque foi o resultado final, assim? Foi, algumas coisas mudaram, assim, coisas mudaram. Então, lá em 2018, eu ainda estava no compliance, a gente não tinha área de assuntos regulatórios, né? Então, vamos dizer que o regulatório foi um spin-off do compliance, e a gente já vinha acompanhando essa questão, só que como a gente é uma empresa de atuação internacional, vamos lembrar que a gente já tinha desde 2016, a gente já vinha acompanhando aí a questão da GDPR, que é a Diretriz Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, a gente já vinha acompanhando tudo isso. Então, assim, não era um assunto novo, mas a gente tinha que entender como é que isso ia impactar para a gente. Se vocês se lembrarem ali, a lei foi publicada, mas não entrava em vigor ainda, depois as sanções vieram depois, então a gente teve vários assim, espaçamentos em relação a isso. E sempre teve uma preocupação muito grande nessa questão da LGPD, da adequação. E não é só uma questão dos nossos parceiros comerciais, dos nossos merchants, mas também, principalmente, do nosso usuário. E mais do que tudo, pegando um gancho naquilo que eu estava falando antes do compliance, de fazer o treinamento, é você educar as pessoas, né? Eu acho que ainda hoje, todo mundo, que é LGPD. Tá, mas você sabe o que é um cookie? E não é de comer, não é aquilo que você come, entendeu? Caramel cookie? Exatamente, só que não. Então, sabe o que é um cookie? Você sabe o que é que você está aceitando quando você aceita aquele, diz assim, aceita aqui para poder navegar nesse site. Você tem noção disso? Você lê termos e condições dos aplicativos. Todos, né? Óbvio. Imagina. Entrar num site. Dado sensível, né? Essa é uma situação. O que é dado sensível, né? Para mim, uma das coisas que eu posso dizer que essa é a Adriana analisando a lei. Eu não gosto muito daquele rol taxativo de dados sensíveis que a lei, dado pessoal sensível que a lei fala. Eu acho que tem alguns dados pessoais, como, por exemplo, o número de cartão de crédito, que é um dado super sensível, entendeu? Que vazou, ferrou, entendeu? Não tá nessa lista? Não tá. Ele faz a biometria, dados biométricos, saúde. Muito mais demográfico, eu acho, né? Os dados, uma questão de política, orientação sexual, uma série de coisas assim, que são importantes. Mas eu fico pensando em algumas outras coisas. Tipo, uma outra categoria ali, né? Que não deveria ter, Mas né? o Ebanks, ele já era meio adequado. O sistema financeiro, assim, né, em geral, né? Ele já tem uma política meio de proteção de dados pré-existente ali, né? Sim. Teve que adequar muita coisa, ainda assim? Ainda assim, a gente tem que começar a adequar muita coisa, porque alguns outros dados que a gente não considerava como dado pessoal sensível, por exemplo, e a gente deveria fazer essa adequação. Então, vamos imaginar assim, a gente já vinha exatamente isso, né? Então, você tem uma emenda constitucional falando do sigilo bancário, por exemplo, você tem outras regulações já falando sobre isso, você tem direito do consumidor é um Código de Defesa do Consumidor existe há 20 anos e já falava sobre isso.
né? O Marco Civil da Internet já falava sobre isso. Então, assim, também não é assim, pá, nada, entendeu? A gente tem regulação. A gente tem regulação do Banco Central que fala do conheça seu cliente, dos dados que você tem que ter do seu cliente, das informações que você tem que manter, por que você tem que manter, quanto tempo você tem que manter, né? Então, não é assim dizer assim, a LGPD revolucionou. Não, gente, ela é revolucionária numa série de situações, mas proteção de dados pessoais é algo que a gente já tinha isso em outras legislações que a gente tinha que atender. Deixa eu te fazer uma pergunta. E do ponto de vista internacional, como é que você olha os outros países? Estão muito mais avançados? E como é que foi a relação da LGPD com o e-banks, assim, esses outros países? A Argentina também é avançada. Não, mas o pior que... A Argentina é o contrário de tudo. Não, mas o pior é que assim, nossos colegas aqui da América Latina têm legislações mais antigas do que a nossa. Sério? Caraca. Mais antigas do que a nossa, exatamente. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque da mesma forma que você falou do regulatório internacional, né, os advogados que não conhecem o regulatório, que tem uma baita de uma oportunidade, eu fiquei imaginando o LGPD internamente aqui, que assim tá, não vou dizer que está saturado, tem bastante profissional, mas o momento está muito aquecido. Parece que todo mundo virou, né, expert em LGPD. E aí, por isso que eu te perguntei, e o internacional, será que não tem brecha para o cara se especializar e falar, eu conheço, né, a regulação aqui fora do país, e aí como a sua empresa, o seu e-banks ou outras empresas precisam, consigo te dar apoio nisso aqui, vira um diferencial. Vira um diferencial, com certeza. Como é que é fora do país? A gente tem, por exemplo, na América Latina, boa parte dos países que a gente tem aqui, os nossos irmãos têm legislação sobre proteção de dados. Tem uma série de distinções com a nossa, por exemplo, uma da que eu posso já falar de cara, é que eles entendem o consentimento como a única base possível de tratamento de dados pessoais, que é um problema que, vamos lembrar que a nossa aqui tem 7 possibilidades distintas de tratamento de dados. Então, sim, eu acho que é um diferencial aqueles que se especializarem, que buscarem. Existe todo um arcabouço já sobre o tema para os outros países da Latam e assim as empresas que querem sair do Brasil e atuar lá fora vão ter que estar adequadas. Então, fica aí também uma atenção para um nicho de atuação aí bem... Mas você considera que é mais fácil, então, a adequação fora do Brasil? Porque só do ponto de vista de consentimento são 7. E fora do país, geralmente é um consentimento geral, assim. Um consentimento geralzão, assim, entendeu? Entendi. Mas, assim, tem questões, por exemplo, que você tem que analisar, como, por exemplo, registro de base de dados. Tá. Então, a tua empresa, seu cliente, né? Tua empresa brasileira está indo para a Latam. E aí, lá ela vai começar a processar dados de locais, né? De residentes locais. Você tem que olhar ali. Então, você vai ter que ter uma pessoa lá indicada como DPO. Você vai ter que ter o registro da base de dados. Você vai ter que fazer algum tipo de informação. Você tem que ter uma central de atendimento lá para receber e tratar a solicitação do usuário, do detentor do dado em relação a isso. Então, tem bastante coisa para ser analisada, né? Sim. Lá também. Então, há um nicho muito grande. E uma pergunta simples assim. Sabe uma curiosidade que eu fala. fiquei? Sobre a questão da multa, né? Tipo assim, vocês fazem transações com... Opa, não tem problema, pode deixar. Vocês fazem transações com outros países. E aí, quando acontece, por exemplo, sei lá, um vazamento de informação de, sei lá, aconteceu, você tinha uns dados de americanos, vaza aquela informação. Você apanha nas duas pontas, né? Apanha no Brasil, porque vazou aquela informação, e apanha nos Estados Unidos. Como é que é isso na prática, assim? Como é que é lá ele? O que acontece se acontece alguma coisa lá? O que acontece nos Estados Unidos, levando em consideração até o diferencial com que o Estado americano, o país foi concebido, né? Sim. Que é diferente, né? Eles não têm uma legislação global, que nem a gente tem lei geral de proteção de dados, ou a GDPR, que são diretrizes gerais, eles não têm isso lá. Então, eles têm legislações setoriais, né? Setoriais, então, do consumidor e tal, e eles têm legislações sobre proteção de dados estaduais, como, por exemplo, vamos pegar a Califórnia, que é onde está o Vale do Silício, um dos grandes usuários dos serviços fornecidos pelas empresas sediadas na Califórnia são os consumidores europeus. Então, o que eles fizeram? A Lei Geral de Proteção de Dados da Califórnia é um copia e cola da GDPR. Porque assim, eu estou tão em conformidade com a tua lei que eu sou, tipo assim, cara crachada na sua lei. Chega Entendeu? mais. Então, aqui. chega mais. Não há... Porque uma das coisas Diminui a margem de risco também, né? Exatamente. A GDPR fala nisso, né? Fala sobre a troca de dados com países que tenham segurança semelhante à GDPR. Assegurem o mesmo grau de A segurança. LGPD nossa tá equivalente também? Também fala sobre isso. E ela tem essa equivalência com a GDPR? Mais ou menos. A GDPR começa a ficar um pouco mais complicado assim, para quando a gente atua. Porque, vamos lembrar que a GDPR ela é um guarda-chuva, mas daí as unidades, os países dentro da União Europeia
vão ter legislações, vão ter apontamentos locais sobre a proteção de dados dos seus cidadãos. Eu queria te perguntar uma coisa assim, meio básica sobre a LGPD, mas assim, o que o Ebanks pode fazer com os dados? Eu sou cliente do Ebanks, uso Spotify, compro no Alibaba. O que vocês podem fazer com meus dados? Se você não me fornecer seus dados, eu não posso fazer o processamento do teu pagamento. Eu não posso te fornecer o Alibaba ou o Spotify, entendeu? Então, eu posso simplesmente não te fornecer nada. Você pode não ser cliente. Nada. Você pode simplesmente, sei lá, um rádio. Você compra um rádio e vai ouvir música no rádio. Porque eu quero dizer, além do óbvio, assim, eu virei cliente, vamos dizer, né? Você tem lá dados básicos aí, e-mail, CPF, nome e tal, cartão de crédito, enfim. Com isso, o que o Ebanks pode fazer? O que hoje dentro da LGPD pode ser feito? Eu tenho aquilo que é obrigação legal que eu tenho que fazer, ou seja, eu não vou poder fornecer o serviço para você se você não me disser isso. Eu não tenho como fornecer. Entendeu? Você não tem como, sei lá, me mandar um joinha e eu vou fazer. Não tem, eu preciso dos seus dados para fazer essa transação, né? O que acontece sim que nós temos políticas de privacidade e a gente diz para você, olha, você quer receber propaganda, você quer receber outras informações, e a política, a gente tem uma política. Você vai lá e diz assim, eu quero receber, eu não quero receber. É isso que a gente fala para você. Olha, eu tenho outras possibilidades de rastreamento de encomendas. Você quer receber coisas sobre esse tema? Sim ou não? Então, assim, o básico que eu peço de você é para poder fazer a minha operação. O que mais eu vou pedir para você, ou utilizar isso que você já me deu para conseguir mais, para te oferecer outras coisas, daí depende justamente dos termos e condições. Que é isso que a gente pede para as pessoas lerem, né? Os termos e condições. Tá. É aquilo que tá... Eu aceito. Aquele eu aceito? Isso eu sempre... eu espero que você leia antes de me dar um aceito, por favor. Olha, tem uma última pergunta aqui para te fazer, que é aquela curiosidade sempre, né? O Ebanks no processo de LGPD, não sei se no começo ou agora também, enfim, contratou parceiros, por exemplo, advogados, especialistas. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Para você dar um insight do que tem em termos de brecha, de oportunidade. Porque quando a gente fala em compliance, assim, é comum, né? Fazendo pesquisa, a gente vê, tem assessoria, tem a consultoria, tem análise de risco. Aliás, LGPD, perdão. Tem o compliance do LGPD, né? Tem a segurança da informação e tem o DPO. Tem algumas vertentes, né? O que um Ebanks, que aí eu pergunto porque eu imagino que outras empresas semelhantes, de porte semelhantes, possam vir a contratar, que você enxerga que tem de oportunidade dentro dessa matéria? Olha, eu gosto de pensar assim que vai depender muito da maturidade e do tamanho da empresa que você tem, tá? Eu acho que assim, existem pessoas que vão precisar de uma assessoria full, então desde o mapeamento todo do processamento, da coleta e processamento de dados, vai ter gente que vai precisar full e vai ter gente que vai precisar assim, olha, eu fiz todo o meu dever de casa e eu preciso agora de um segundo olhar, de um segundo assessment de alguém de fora olhando o meu processo. Porque eu estou aqui, eu fiz toda a adequação, mas eu preciso de alguém que venha agora de fora e olhe para esse processo agora. Uma análise de risco, assim, posterior, tipo uma auditoria. Assim, Massa, auditoria, boa. Uma das coisas que a gente gosta de salientar... Assim, que abre uma brecha, o cara tem que entender muito, né? Sempre. Muito. Para poder fazer essa análise, falar, pô, mas você fez o feijão com arroz, mas o cara não... O que ele sabia era aquilo ali. Então, ele fazer uma análise do feijão com arroz para ver se aquilo está correto. Exatamente. Tem que entender muito. Não, e assim, até vamos... Daí, voltando um pouco naquilo que eu falei sobre o risco, né? Olha, eu fiz tudo aquilo que eu entendi que era cabível, que eu deveria fazer. A assessoria vem para mim e fala o seguinte, olha, mas eu estou entendendo que você tem um risco aqui. O que você faz com esse risco? Qual é o custo de você adequar esse risco? Né? Entendi. O custo vai ser X. Aí é uma percepção também do cliente que a gente tem que entender, legal. Que você assim, cara, eu entendi o risco, mas eu vou tomar esse risco. Perfeito. Entendeu? É mais barato eu não mexer, né? Não arrumar. Então, assim, também eu tenho certeza que o nosso público é formado por profissionais que já viveram muita coisa. E a gente não pode ser ingênuo e achar o seguinte, que nós vamos estar full compliant, que a gente vai estar tudo certo. Existe uma margem que a gente tem que dizer, olha, há um risco aqui, há uma não conformidade aqui, eu vou tomar esse risco e vou seguir adiante. Mas se não tiver risco, não é Brasil também, né, galera? Cara, pelo amor de Deus. Você me lembrou uma situação que tinha um grande amigo que ele atuava no jurídico na época era Brasil Telecom, e ele contava, né, as metas que eles tinham, que era uma meta simplesmente de reduzir o passivo que eles tinham, já para determinar. E aí, em determinado momento, ele falou que surgiu lá um consultor, ele falou, pô, cara, vamos tentar eliminar isso aqui, né? E aí ele participou dessa rodada de conversa, disse que os caras falaram assim, cara, não, para eliminar isso aqui a gente perde muito na outra ponta, Sim. Então eu só preciso que você transforme isso aqui em 5%, 10% e tá ótimo, isso aqui tá extremamente saudável. Eles não tinham interesse em resolver o problema, porque eles ganhavam Sim. muito, né, do outro Sim. lado da conta. Tipo, só uma parte das pessoas vai reclamar, uma basicamente parte vai era isso, entendeu? Eu acho que isso é um ponto que a gente fala de risco, né? Uma das coisas que a gente tem que entender, que a gente até fala, é o red tape.
Red tape é quando o custo de conformidade ele é mais alto até do que o lucro que você tem com a operação. Então, esse é um dos pontos de risco também que a gente tem que entender quando a gente fala, e aí é um apelo até para a advocacia, né? A gente tem que dizer para o cliente, olha... Tranquilo. Os espíritos. A gente tem que dizer para o cliente assim, olha, você tem um problema aqui, esse problema vai te custar tanto, e o cliente tem que tomar, dentro desta análise de risco, uma opção por bancar o risco, por continuar, ou não tomar as medidas necessárias para fazer essa mitigação desse risco. E assim, né, risco sempre existe, ele sempre vai existir. Então, a gente tem que ter essa... Você me lembrou o compliance full, ele diz assim, cara, não venda, porque vai dar problema. Não, sabe o quê? Vamos embora, vamos fechar a portinha. Fecha a empresa, daí não vai ter nenhum problema. Casa, aí não vai ter, ó, perfeito, não é? Perfeito, zero risco, zeramos o risco, vamos para casa. Sabe que você me lembrou, tem um livro que é o Net Promoter Score, que fala do NPS, né, mas que ele cita o efeito do NPS, a medição do NPS, a longo prazo nas empresas. Ele conta lá algumas empresas americanas, uma delas era de locação de carro, que eles falavam sobre o lucro ruim. E aí entra exatamente nisso. Assim, eles falam, você pode até ganhar com isso aqui, mas isso aqui no futuro quebra o seu negócio. Aí eles mostravam a conta. Então mostravam lá uma locadora de carro, por exemplo, que cobrava do cliente quando ele atrasava, sei lá, 10 minutos na entrega do carro. Ó, já ferrou aqui, complicou. Então ali gerava um lucro ruim, mas que era um lucro expressivo para a empresa, então aquilo representava dele conta, tipo 15% da receita e tal, aqueles atrasos. E muitos clientes entravam, poucos clientes entravam com o processo, então aquilo era algo benéfico para a empresa. Então não valia a pena corrigir aquele processo em si, sabe? Entendi. E aí os caras faziam um estudo dizendo assim, só que quanto isso aqui interfere no NPS, que é para fechar a conta. Ele fala assim, o cara que teve essa situação, ele dá um NPS de 2, 3, né? Ele detesta a empresa. Sim. E aí a conta é o seguinte, esse cara aqui no futuro, como o NPS baixo, ele vai refletir para outras diversas pessoas, ele vai falar mal da tua empresa, aquilo que você ganhou no presente vai te matar lá na frente. Cara, uma conta sensacional. Eu acho que o LGPD, o compliance, enfim, tudo se relaciona com isso, né? Muito massa. Se você gostou deste corte aqui, certamente você vai gostar do conteúdo completo, uma entrevista em que a gente fala sobre LGPD, compliance, assuntos regulatórios. A Adriana conta vários detalhes muito relevantes do Ebanks. Então vou deixar o link para você assistir aqui na íntegra e também vou finalizar recomendando para você 2 vídeos, mas antes disso, vou pedir para você deixar aqui o seu comentário, dizer se foi válido para você, se você gostou disso, deixar sua crítica, sua pergunta, sua dúvida. A gente fica muito contente em saber se esse conteúdo foi relevante. Os 2 vídeos que eu tenho para te indicar, um deles é um Instagram para advogados, afinal, como bombar nessa rede social, e o outro vídeo é sobre como captar clientes na advocacia, com algumas técnicas, algumas estratégias simples e que geram resultado na prática. Assiste os conteúdos e depois nos conta o que você achou. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu!